Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à casa de Miramês, para mais um estudo, né? Já temos ali um quadro que vai ser hoje, Lei de Igualdade. Os expositores estão aí conosco, Wagner. Tem alguém aqui pela primeira vez na casa de Miramês? Não, né? Todos estão aí já de conhecimento, né? Como funciona a casa, tudo direitinho, né? Bacana. Pessoal, nós vamos então fazer a nossa prece inicial, enquanto o Wagner prepara ali. Vamos então pedir ao nosso Pai, né, a Deus, para que possamos estar com nossos corações em paz nesse momento, para que possamos receber o conhecimento do estudo da noite, através do Evangelho, através da luz da doutrina espírita, que venha trazer para nós o aconchego, a paz, o conhecimento e o equilíbrio para as nossas ações, para os nossos pensamentos. Jesus, que é o nosso mestre, o nosso guia, que ilumine e abençoa cada nosso irmão aqui presente nos dois planos da vida. Que possamos agradecer também a Miramês e a toda a sua equipe, que nos recebe sempre de braços abertos, nos acolhendo e amparando, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Vamos convidar então o Wagner. Boa noite. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema Lei de Igualdade. E é um tema que é muito colocado dentro da sociedade de um modo geral, porque às vezes nós encontramos alguma situação em que discordamos por que aquilo acontece e o modo como acontece. Então, de modo resumido, dentro do tempo que nós temos, selecionei alguns pontos que a doutrina espírita nos traz para que nós possamos compreender e refletir sobre o assunto dessa igualdade ou desigualdade que nós encontramos dentro da sociedade. E o que devemos esperar nessa questão? O nosso estudo tem como base o livro dos Espíritos, entre as questões 803 e 824. Lá no capítulo 9, onde dentro desse capítulo fala sobre igualdade natural, desigualdade das aptidões, desigualdade social e assim por diante. E pegando a primeira questão, para que a gente possa compreender o que Kardec conversava com os espíritos neste momento sobre esse assunto, ele faz a seguinte pergunta: perante Deus, são iguais todos os homens? Porque se observarmos nós, com o nosso conhecimento, com o nosso modo de ver a vida, nós vamos verificar que há muita divergência. Uns são altos, outros baixos, uns nascem no Japão, outros na China, outros aqui no Brasil. Se o universo pertence a Deus, por que essa diferença? Alguns são indígenas, vivem na floresta, e nós temos notícia de seres humanos que vivem completamente isolados no meio da floresta, sem nenhum contato com a sociedade. Se são seres humanos, se são filhos de Deus, por que essa diferença? Dentro da nossa própria sociedade, porque alguns têm muitos, outros têm poucos, porque uns são saudáveis, outros carregam dificuldades psicológicas. Então Kardec queria saber se, perante Deus, todos os homens são iguais. Então eles, os espíritos, respondem assim: sim, todos têm o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos.
E Kardec, então, faz um comentário em cima dessa resposta dos Espíritos para ele, dizendo assim para nós, Kardec: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Ele explica: todos nascem iguais, o berço pode ser de ouro, mas o modo de nascimento é o mesmo, é através da mãe. Acham-se sujeitos às mesmas leis, tanto o rico quanto o pobre, nem menos, basta quebrar o braço e a dor vai ser a mesma. O corpo do rico se destrói como do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são aos seus olhos iguais. Então Kardec recebeu essa resposta dos Espíritos e fez esse comentário para nós. E ele fez uma outra pergunta, que é a seguinte, na 804. Se todos nós somos iguais a Deus, por que não outorgou, não concedeu Deus as mesmas aptidões a todos os homens? E aptidões é a capacidade de fazer as coisas, a competência para fazer as coisas, a habilidade, a disposição, a idoneidade e o comportamento honesto de realizar as coisas. Então, tem pessoas que, quando falam homens, aqui nós estamos referindo ao ser humano, tanto masculino quanto feminino. Mas então nós vamos observar que tem pessoas que têm muita habilidade com a marcenaria. Outros têm bastante facilidade com a parte da construção civil. Outros já têm muita habilidade no trato com a outra pessoa, no relacionamento. Mas nem sempre carregamos todas as habilidades. E por causa dessas habilidades, muitas vezes nos encontramos em condições diferentes entre um e outro. Um é educado, enquanto o outro é áspero e grosseiro. Um se comporta com tranquilidade, com suavidade diante dos problemas e da dificuldade, enquanto o outro totalmente está no. Nós temos isso dentro do nosso convívio familiar. Às vezes nós somos a pessoa estrambelhada em casa, enquanto às vezes o nosso irmão é mais equilibrado. Muitas vezes somos o esposo mais bagunceiro e a esposa mais organizada, mas também é o inverso. Então Kardec quer saber por que Deus não deu as mesmas condições para todos. E aí eles respondem para nós assim: Deus criou iguais todos os espíritos. Aqui os espíritos não respondem homens, mas ele diz os espíritos. Isso significa que ele não está, por exemplo, selecionando os seres humanos civilizados que têm carteira de identidade, carteira de trabalho, diferente do indígena, que não tem carteira de trabalho e nem identidade. E muito menos aquele indivíduo que vive lá na floresta completamente isolado. Então eles observam: Deus criou iguais todos os espíritos. Mas cada um destes espíritos ao qual Deus criou vive mais ou menos tempo. E, consequentemente, tem um efeito maior ou menor soma de aquisições. Efeito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus, da experiência alcançada e da vontade com que obra, vontade que é o livre-arbítrio. Então, dentro de casa, muitas vezes nós podemos ter crianças gêmeas. Um tem uma atitude e o outro
tem outra completamente diferente, apesar de ter nascido praticamente no mesmo tempo. E mesmo que tenha uma diferençazinha de idade entre 1 e 2 anos, às vezes o mais novo é muito mais ativo, muito mais esperto do que o mais velho. Ou às vezes o mais velho, por ser mais velho, já carrega mais habilidade. Então eles observam que Deus criou os espíritos iguais, porém os espíritos têm datas diferentes de surgirem. Uns foram criados mais cedo, outros criados mais tarde. E como é que nós podemos ver isso dentro da doutrina dos espíritos? Alguns já conhecem, rapidamente eu vou passar para que aqueles que não conhecem possam compreender o que estamos falando. Livro dos Espíritos, questão 88, eles dizem para nós: se quiserdes, o Espírito é uma chama, um clarão ou uma centelha, etc. E aí a gente vê essa imagem, onde nós verificamos como somos. Corpo físico, corpo espiritual, conforme o planeta em que vamos estagiar, e propriamente o Espírito. E eles dão essa condição para nós, dizendo que o Espírito é, se nós quisermos, uma chama, um clarão ou uma centelha, para nos dar uma ideia do que é o Espírito, visto que no nosso dicionário ainda não tem palavras para definir com clareza o que seja o Espírito, pois estamos ainda em desenvolvimento. Da mesma forma que no passado não existiam as palavras telefone, celular, internet, no nosso dicionário foi primeiro necessário desenvolver tudo isso para depois surgir esses termos. O Espírito também é uma ciência nova em que nós, encarnados, espíritos, presos à matéria, neste momento, estamos dentro de uma sociedade física, material, que ainda não alcançou o conhecimento para ter definição adequada do Espírito. E aí, Kardec pergunta: e essa chama, essa centelha tem uma cor? E eles dizem que ela vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o Espírito é mais puro ou menos puro. Então nós temos uma linha evolutiva entre o espírito mais puro e menos puro. E o espírito mais puro eu trago a figura de Jesus como referência. E o espírito menos puro eu trago a figura de bebê. Porque a doutrina nos esclarece que o espírito surge tão bebê quanto os nossos bebês, nas mãos de Deus. E aí, ele tem que fazer um caminho evolutivo até a perfeição. Então, como a doutrina nos orienta, nos explica e nos traz através dos espíritos, o espírito surge bebê, lá nos mundos primitivos, e depois de milhares de anos e milhares de reencarnações, ele alcança a condição de espírito criança. Mais tarde, depois de milhares de anos e milhares de reencarnação, espíritos jovens. Mais tarde, espíritos adultos. E aqui eu coloco adultos sem instrução para nós nos orientarmos. Quem são os espíritos adultos sem instrução? Não são aqueles que não sabem ler e escrever no dia de hoje. Porque muitas vezes esses que não sabem ler e escrever são espíritos extremamente evoluídos. Mas esses aqui, dentro da nossa configuração de estudo, é aquele indivíduo que é cientista, é médico, é astronauta, piloto de avião, pesquisador de alta envergadura, matemático, físico, mas ele não crê em Deus. Ele entende que morreu, acabou. E mais tarde nós temos o espírito adulto com instrução. São aqueles que creem em Deus, aqueles que creem no Cristo, leem o Evangelho e vão à igreja. E mais tarde, esses espíritos que alcançam a evolução chegam à condição de espíritos adultos com instrução. São aqueles que creem em Deus, creem no Cristo, leem o Evangelho, vão às igrejas, frequentam as casas espíritas
estuda a doutrina dos espíritos, creem nos espíritos, no processo reencarnatório e compreendem que são espíritos. Então, essa camada de espíritos encarnados tem uma grande tarefa de se auto-aperfeiçoar, de se melhorar, e enquanto fazem isso, auxiliar aqueles que estão à nossa volta. Se observarmos o conjunto familiar nosso, como é constituído ele? Quais são mais ou menos a característica dos espíritos aos quais, quando nós estudamos a doutrina dos espíritos, podemos nós, para efeito didático, observando os nossos parentes, em que posição deveríamos colocá-los? Nos nossos lares, nós temos aqueles que não creem em Deus, morreu para ele. Nos nossos lares, temos aqueles que dizem que religião é uma coisa que ninguém não tem o que fazer. Nos nossos lares, tem aqueles que dizem: olha, se você está indo no centro espírita, isso é coisa de Deus, não. Então, em todos os lares, tem individualidades que têm um olhar para o mundo espiritual ou para Deus muito diferente dos nossos. Então, esse conjunto familiar que eu trago a título de exemplo, nós vamos observar que o moço, o pai, o homem da casa, o seu espírito vestindo o uniforme masculino, ele está na posição de espírito adulto sem instrução. Ele é um cientista, ele é um médico, ele é um físico. Mas para ele, acabou, morreu, acabou a vida, acabou, não tem mais nada a se preocupar. A preocupação dele do dia é aproveitar ao máximo a vida enquanto a morte não chega. Quando observamos o espírito que veste o uniforme feminino, que está na figura de mãe, de esposa, de mulher, esse espírito tem uma condição evolutiva a mais do esposo. Qual a tarefa dela no lar? Primeiramente, se auto-aperfeiçoar. Essa é a tarefa de todo o espírito. E enquanto se melhora, auxilia o meio aonde se encontra. Se observarmos a filhinha, nós vamos verificar que ela também tem uma natureza semelhante à do papai. Enquanto ela está num corpo jovial, num corpo de criança, ela não se manifesta e ela obedece às orientações do papai e da mãe. Mas quando ela se tornar adulta, ela será também um daqueles que vão dizer que não acreditam em Deus. Mas se observarmos a escala evolutiva que apresentamos ali, é um espírito mais jovem, reencarnou muito menos vezes do que a mamãe, sabe muito menos do que a mamãe. Então, a mamãe ali, o espírito feminino, tem a tarefa de amparar dois espíritos mais jovens do que ela, enquanto ela se melhora, enquanto ela se aperfeiçoa. Isso significa que ela carrega aptidões, qualidades e conhecimentos intelectuais de outras existências, às quais o espírito do esposo e o espírito da filha ainda não passaram por isso. Então ela vai ter qualidades, condições de realizar coisas em que o esposo e a filhinha vão ter nesta existência. Se observarmos a criança, o menino, ele tem uma luz mais intensa. Ele está na condição de adulto com instrução evangelizada. Enquanto criança, enquanto corpo físico é infantil, ele não se manifesta. Mamãe e papai cuidam dele, alimentam, dão medicamento, instrução, roupa. Mas quando ele se tornar adulto, ele será aquela individualidade que melhor compreenderá a Deus, melhor compreenderá a vida espiritual, maior a possibilidade de ampliar o seu conhecimento, pois ele terá a possibilidade de ir à casa espírita, a participar de estudos da doutrina dos espíritos, pois ele já tem essa afinidade em função das outras existências. Ele viveu muito mais reencarnações do que o espírito que aparece na figura da mamãe
Então ele carrega muito mais bagagem do que o parceiro dele. Em casa, quando alguém vier a falecer e entrar num estado de desespero, ele não vai converter o outro a se tornar espírita, mas ele vai procurar, através do Evangelho do Cristo, consolar o outro, dizendo que na casa do Pai há muitas moradas. E que Jesus prometeu que iria na frente preparar um lugar bom para nós. E quando chegasse o momento, viria nos buscar para ficar conosco. Então esse é um consolo que o espírita instruído pode levar ao conjunto familiar. E essa criança, provavelmente, se ela, utilizando todo o livre-arbítrio dela, no processo reencarnatório que ela se encontra, disposta a se auto-melhorar, ela buscará se instruir, disposição própria dela, e procurar conhecer, para que, conhecendo, ela saiba, primeiro, como se comportar, e segundo, sabendo, podendo ajudar, porque quem tem pode dar, quem sabe pode ensinar, pode orientar. A família de Jesus é assim. Nós temos a figura de José, a figura de Maria e o próprio Cristo. Quando criança, José e Maria auxiliaram e orientaram Jesus. Ele estava no corpo infantil. Maria colocou no colo, amamentou, trocou fralda. José ensinou o ofício da carpintaria. Porém, quando Jesus alcançou a idade maior, se tornou um ser adulto, ele passou a transmitir o ensinamento de Deus para todos aqueles com os quais ele se encontrava. E através dos seus discípulos ficou anotado as suas lições, as quais hoje estamos estudando. Então nós vamos observar que Jesus era um espírito extremamente elevado, vindo de outra esfera para nos auxiliar no plano terreno, no qual nos encontramos, e deixou lições as quais nos permite agora estudá-las para podermos chegar ao alcance dele. Ele disse: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, voltando lá no Livro dos Espíritos, na questão 804, onde Kardec pergunta por que Deus não outorgou as mesmas aptidões a todos os espíritos, a todos os homens, que é a capacidade de fazer as coisas. Então, pelo exemplo ali do Livro dos Espíritos, nas questões 88, nós verificamos que os espíritos têm criações em momentos diferentes. Jesus diz assim: eu trabalho até hoje, e meu Pai também. Se Deus é o Criador de todas as coisas e de todas as criaturas, e ainda no dia de hoje Deus está em atividade, mundos novos surgindo e milhões de novos espíritos bebês lançados no espaço. E esses espíritos bebês precisam de amparo e de socorro de espíritos mais evoluídos, tanto quanto as nossas criancinhas do berçário, tanto quanto as nossas criancinhas na creche. Teremos várias criancinhas, 2, 3 adultos ali no meio. No grupo escolar, 1 centena, 2 centenas de crianças, 3, 4, 5, 10 adultos tomando conta daquela criançada. Nos mundos primitivos, uma infinidade de espíritos bebês, e Deus sabiamente lança espíritos maiores, de maior conhecimento, no meio deles. Então, Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um destes vive mais ou menos tempo. E, consequentemente, tem feito mais ou menos somas de aquisições, como vimos ali. A diferença entre eles ou entre nós está na diversidade dos graus das existências alcançadas.
e da vontade com que obra, vontade que é o livre-arbítrio. Então nós vamos observar que hoje estamos aqui na casa de Miramês, buscando algum entendimento da vida espiritual. Nos dispomos a fazer isso. Utilizamos o nosso livre-arbítrio para fazer isso. Mas o planeta tem quase 8 bilhões de habitantes, quase 8 bilhões de espíritos encarnados. Então depende da disposição do espírito encarnado de fazer algo para si, para se desenvolver, mas também depende da idade espiritual daquele indivíduo. Não podemos esperar, por exemplo, que os nossos familiares nos acompanhem aqui, porque se forem espíritos mais jovens, é como no lar, onde nós temos, por exemplo, uma criança de 1 aninho, uma criança de 7 anos e uma criança de 15 e um garoto de 20 anos. Se os pais vão sair e as crianças têm que ficar em algum local, a criança bebezinho é mandada para o berçário e não para uma faculdade. O garotinho de 7 anos é mandado para uma escola primária e não para uma faculdade. E o garoto de 15 anos, apesar do seu grau mais evoluído do que os 2 primeiros, ainda assim não tem bagagem para enfrentar a sala de aula da faculdade. Vai para uma escola de nível secundário. Somente o garoto que está na casa dos 20 anos é que já está na faculdade e ele vai adentrar uma sala de aula de faculdade. Então, da mesma forma que os espíritos podem ter essa característica, essa diferença, perante o reino de Deus, perante a família divina, os espíritos têm condições evolutivas diferentes. E como estão nascidos no mesmo conjunto familiar, uns vão à igreja, outros às casas espíritas, outros não creem em Deus. Outros, apesar de crerem em Deus, preferem a diversão da vida material. Deus ainda é só um símbolo para ele e não uma coisa que o chama para Deus. Então, cada um de nós temos livre-arbítrio, mas também existe a idade espiritual em que o indivíduo se encontra, em que algo pode ser para ele interessante e para o outro já não. Quanto mais jovem é o espírito, mais interesse na vida material ele tem. Quanto mais velho, quanto mais evoluído é o espírito, menos importância ele tem na vida espiritual. Então a gente observa, por exemplo, a figura do Chico Xavier, a quem muitas vezes utilizamos o material didático para estudar a vida espiritual. Não tinha apego aos bens materiais. Nós vamos ver a vida do Cristo, que viveu e também não tinha apego aos bens materiais. No entanto, existe no nosso meio aqueles que vêm, nascem, uns adquirem riqueza e se agarram a ela. Vivem nela e vivem para aquela riqueza. Outros passam a vida inteira buscando a riqueza material, a posse. Não o conseguem, mas passam a vida inteira preocupados com isso. E outros passam a vida inteira buscando se aperfeiçoar intimamente, sem a menor preocupação na vida material. Nessa questão aí, 804, eles dão a seguinte resposta para Kardec. Ademais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar exemplo. Como é isso? Eles estão dizendo que os mundos superiores ao plano terreno é solidário ao estado evolutivo do plano terreno.
e que esses mundos mandam espíritos que estão lá em graus mais evoluídos para nascer no nosso meio e nos auxiliar. Como nós verificamos, o espírito é uma chama, um clarão, é uma centelha. Ele não tem corpo físico e nem corpo espiritual. Em cada mundo em que ele chega, ele constitui o seu corpo espiritual pela sua inteligência e pela sua postura moral. E ali, dentro do processo programado para ele, que ele próprio fez a escolha, ele vai nascer nos lares em que trará conhecimento e sabedoria daquele lar e, dependendo da sua missão, ampliará esse conhecimento à volta de si, seja na cidade, nos bairros da cidade, no estado, no país, ou no planeta inteiro, como Cristo. E como funciona isso? Nesse exemplo, nós temos os graus evolutivos dos planetas que a doutrina espírita nos traz para a gente ter uma ideia de como é a evolução. Então nós temos os mundos primitivos, expiação e prova, que é a posição da Terra hoje, mundos de regeneração, para onde a Terra está prevista para ir agora em pouco tempo, mundos felizes e mundos puros. Os mundos primitivos só têm espíritos bebês e espíritos crianças. Nos mundos de expiação e prova, já tem somente espíritos jovens para cima, porque os espíritos bebês e crianças já cresceram, se tornaram jovens e adultos. Nos mundos de regeneração, espíritos mais evoluídos, nos mundos felizes, mais evoluídos ainda, e nos mundos puros, mais evoluídos. E a doutrina então diz que em cada mundo desses, superiores ao da Terra, por exemplo, são solidários ao aperfeiçoamento que a Terra precisa. Então, espíritos mais evoluídos de lá saem de lá e nascem no nosso meio. São extraterrestres? Não, são espíritos. Chama, clarão, centelha. Chegando aqui, eles vão constituir um corpo espiritual terreno e vão nascer nos nossos lares sem nenhuma diferença física, porque eles trazem uma diferença intelectual, uma diferença moral, ao qual muitas vezes, quando nós tomamos conhecimento, nós ficamos estarrecidos. Como pode essa pessoa ser tão bondosa? Como pode essa pessoa carregar tanta sabedoria? De onde vem o seu conhecimento? Eram estas as questões, inclusive, que falavam sobre Jesus quando ele se manifestava. Tanto que ele diz que o profeta da sua terra não tem valor. E ele fez muito mais milagres fora da terra onde ele se encontrava, onde ele nasceu, do que lá, porque os fariseus, os doutores da lei, não criam nele. Eles diziam: mas de onde saiu esse Jesus? Não conhecemos as suas irmãs? Não conhecemos a sua mãe Maria, seu pai José? De onde vem esse conhecimento que ele traz? E não criam nele. Assim, muitas vezes, no nosso lar, há aqueles que têm muita sabedoria, muita paciência e muita bondade, e a gente não compreende. E essa bondade, essa sabedoria, vem de mundos superiores que vêm ao encontro nosso para nos ajudar. Os espíritos saem de lá com as missões particulares de auxiliar um ou um grupo de espíritos ao qual ele vai nascer perto, ou a uma sociedade. Esses espíritos que vêm dos mundos superiores, eles vêm com 3 situações. Uma delas, na condição de expiação. Apesar de estarem em mundos superiores, de terem conhecimentos elevados, cometem erros lá. E quanto mais evoluído o espírito, quanto mais elevado, cada ato dele negativo contrário às leis de Deus é mais grave. E aí, às vezes, ele é temporariamente impedido de renascer no seu planeta natal. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, relata a história dos capelinhos, em que o planeta estava
próximo às condições de regeneração, como a Terra, espíritos bastante evoluídos intelectualmente e moralmente. Mas tinha um grande número de espíritos que perturbava a sociedade como um todo e não permitia que ela avançasse na evolução. Porque é necessário que todos os espíritos caminham, mesmo que em graus um pouco diferentes, mas todos buscam se auxiliar para que a sociedade se melhore e o planeta também se melhore. A desigualdade começa a desaparecer, a igualdade se faz mais presente. E esse grupo de espíritos perturbava. Então eles foram retirados do planeta, foram desencarnando e não era permitido mais a reencarnação. Conta Emmanuel que Jesus, se aproximando dessa turma de espíritos sofredores, chorosos, ele diz: vocês têm dívidas para com as leis de Deus. Aqui eu estou usando palavras minhas, mas quem ler o livro vai entender as minhas palavras como está anotado lá. Vocês têm dívidas para com as leis de Deus. Eu tenho grande árdua tarefa no planeta novo, onde há uma infinidade de espíritos jovens. É necessário espíritos com maior amadurecimento para auxiliar na evolução daquele planeta. Enquanto vocês trabalham nessa tarefa, corrigem as faltas junto a Deus. E Emmanuel observa que um grande volume de espíritos vieram à Terra, no momento em que ela estava na condição de primitivo, e coberta de espíritos vivos, para serem orientados e instruídos, como conversário. E agora observa que ainda nos dias de hoje há uma grande quantidade de espíritos provenientes de capela. Ainda não puderam retornar ao seu planeta natal, porque como ficam apegados aos interesses da vida material, são muito inteligentes, têm uma condição moral bastante evoluída, mas estão apegados aos recursos materiais. E isso os impede de voltar à pátria. Mais tarde, quando alcançarem uma consciência mais elevada sobre a vida física e espiritual, retornarão à pátria, mas deixarão aqui no meio de nós as missões das quais eles já carregam superior, às quais nos ensinam através das suas boas atitudes. Lá, no planeta de origem dele, aonde é um planeta mais evoluído, eles cometem faltas, que são graves. Mas no nosso planeta, ainda em uma posição bastante retardatária, todas as ações deles tendem a ser muito boas, porque eles já estão numa posição bastante elevada. Lá eles eram, mas aqui eles conseguem nos auxiliar. Então eles carregam qualidades, condições, aptidões e capacidades melhores do que nós outros que somos nativos do planeta Terra e que surgimos aqui bebês ainda. E a doutrina vai nos mostrando que essa movimentação de espíritos entre um planeta e outro é super intensa. Espíritos que alcançam boas notas no nosso planeta tendem também a ir para mundos mais evoluídos. E entre nós, aqueles que cometem graves atitudes, são inteligentes, já moralmente elevados, e que, para não criarem grande confusão aqui, são temporariamente retirados do planeta Terra e mandados para outros mundos primitivos, aos quais lá eles serão bondosos, pois já passaram por aquela fase infantil e poderão auxiliar aos espíritos bebês e crianças daquele planeta. À medida em que os espíritos alcançam a missão recebida e cumprida, retornam aos seus planetas de origem, aos seus lares de origem, deixando para trás toda a sabedoria que carregavam e espalhavam por aqui. Entendido isso, eles dizem então que, ademais sendo solidário então entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores,
que na sua maioria foram criados antes do nosso, venham habitar para nos dar o exemplo. E aí a gente tem a figura de Jesus Cristo, que pela sua sabedoria, pelos seus ensinamentos, não pode ter nascido, sido criado na mesma hora, na mesma data, no mesmo momento do que nós. E ele diz: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E no livro A Caminho da Luz, Emmanuel observa em relação à evolução de Jesus. Ele diz que nos sóis em que Jesus alcançou a sua sabedoria, a sua evolução, já se tornaram poeira. E quando ele fala em sóis, ele está falando em mais de um. A nossa ciência diz que o nosso Sol tem 15 bilhões de anos e a Terra 4,5 bilhões de anos. Se Jesus utilizou mais de 2 sóis, ou 2 sóis para poder se evoluir, então são 30 bilhões de anos. Com mais 10 bilhões de anos dos nossos sóis, até ele chegar aqui, para estar conosco, ele tem algo de 40 bilhões de anos, por exemplo, e nós ainda estamos na casa dos 4 bilhões de anos, que é o período da Terra. Então há uma diferença muito grande entre a sabedoria de Jesus e a nossa. Indo numa questão seguinte, é da lei da natureza, é lei da natureza a desigualdade de condições sociais que existe no nosso meio? E então eles respondem: não, a desigualdade não é lei de Deus. E aí a gente vê uma individualidade muito rica se esbanjando no dinheiro, e o outro batendo uma latinha vazia, pedindo alguma moedinha, e normalmente, dependendo do coração que a gente esteja, dependendo do bolso que nós temos, e dependendo da pressa que temos, passamos por ele, olhamos e seguimos, sem nenhuma preocupação. Se ele está com fome, com frio, com sede, se ele está doente ou não. Não temos riqueza, mas muitas vezes temos uma moeda, mas passamos e não damos importância. Muitas vezes estamos calejados porque vemos, encontramos espíritos encarnados travestidos de mendigos, tirando proveito da solidariedade do próximo, para não terem que trabalhar e conseguir dinheiro. No final do dia, eles se recolhem num canto, tira aquela roupa de mendigo e volta para a atividade e vão festejar a renda que tiveram naquele dia. E às vezes a gente toma conhecimento disso e às vezes a gente fica chateado. E por causa dessa chateação, muitas vezes a gente não olha direito aqueles que estão à nossa volta que precisam. Mas também há uma coisa muito interessante. Quem verdadeiramente precisa, ele não caminha fazendo um pedido. Quem verdadeiramente precisa, normalmente mora do nosso lado e às vezes muito envergonhado, bate na nossa porta e pede às vezes um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de óleo. Quem disse que vai pagar a gente logo logo? E pede corado de vergonha. Corado de vergonha. Então esses são verdadeiros necessitados, porque inclusive eles estão do nosso lado. Eles não saem com receita na mão e não saem com sacola de medicamento dizendo que estão passando dificuldade. E eles se envergonham da situação deles. Então, o espírita que estuda a doutrina dos espíritos tem bastante material didático para estudar, compreender os cenários que se encontram à sua volta e analisar se é necessário dar atenção e deixar uma moeda ali, ou se realmente pode passar direto porque aquele indivíduo é só alguém que está aproveitando da situação. Mas eles dizem que a desigualdade não é lei de Deus, é obra do homem.
e não de Deus. Mas aí eles dizem que, se observarmos, nos dois casos, tanto aquele que pede quanto aquele que tem muito, são espíritos. São simplesmente espíritos em estado evolutivo, em condição de evolução, vestido no uniforme masculino ou no uniforme feminino, e que vieram com uma riqueza ou com uma pobreza. Porque se Deus permite a riqueza, ela tem uma razão e tem um fim. E se Deus permite também a pobreza, ela tem uma razão e tem um fim. Mas a miséria, a desigualdade não é lei de Deus e não é criada por Deus. É obra do homem. O espírito encarnado que está interessado nos recursos materiais. E aí a gente volta aqui e a gente observa que muitos espíritos saem de planetas mais evoluídos para nascer no nosso. Uns vêm por expiação porque cometeram falta. Outros vêm por provação. Querem experimentar situações difíceis para ver se dão conta daquela situação, para abraçarem missões mais elevadas no planeta deles. Então, como aqui ainda é um planeta mais rústico, é um ambiente apropriado, onde eles vão encontrar recursos técnicos, recursos materiais, recursos didáticos para se aprimorarem. Pois encontrarão aqui muitos egoístas, muitos necessitados, e eles poderão aprender e se aperfeiçoar com essas duas classes de espíritos, auxiliando os necessitados e orientando aos egoístas. E aí eles dizem, nessa questão ainda 806A, algum dia essa desigualdade desaparecerá? Então, eterna, somente as leis de Deus o são. Todo o resto sofre mutação, todo o resto sofre modificação. Tudo melhora, tudo evolui, mas as leis de Deus são eternas, desde os mundos primitivos até os mundos puros, a lei é a mesma. Então, não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga, essa desigualdade social, a dificuldade do ser humano? E aí nós vamos observar que muitas vezes, voltando ao passado, o ser humano surgiu lá na época primitiva, e ao longo dos anos o ser humano, a sociedade humana foi se melhorando. O corpo físico, que era bruto, grosseiro, peludo, com o passar dos milênios e das diversas reencarnações, os espíritos saem da condição de espírito bebê para espírito criança, espírito jovem, espírito adulto. A sua inteligência faz com que os corpos físicos se modelam, se melhoram, se aperfeiçoam. A estrutura bela dos corpos físicos de hoje é a evolução do espírito. Da mesma forma que o bebê em casa, ele veste fralda. Quando vai sair, a mamãe escolhe uma roupinha e põe nele. Quando aquele bebê alcança a posição de criança, ele já deixa de usar fralda, e aí ele já usa bermuda e tênis. E muitas vezes ele até escolhe a roupinha que ele vai sair. Salvo um dia que está muito frio, ele quer usar uma camiseta, e a mamãe fala para ele: não, filho, tem que ir de blusa. Quando ele alcança a jovialidade, seus 15 anos, praticamente mamãe e papai não interferem na roupa dele, é ele que a escolhe. Às vezes um pouco extravagante, às vezes um pouco rasgada, tudo bem, é escolha dele. Quando ele se torna adulto, 20, 25, 30 anos, começa a trabalhar às vezes numa empresa mais séria, onde exige uma postura mais séria, uma condição social um pouco mais harmoniosa, ele deixa o jeans rasgado e passa a usar calça mais aperfeiçoada, um terno, um vestido mais ajustado ao corpo. Então a gente vê que o ser humano ele vai trocando de roupa ao longo da sua idade evolutiva. O espírito também, ao longo dos milhares de anos, milhares de reencarnação, foi aperfeiçoando a beleza do corpo físico e se tornará ainda mais belo no futuro, com a melhoria
da inteligência e da bondade de cada um de nós, pois o Espírito é responsável, quando reencarna, pela materialização do seu corpo físico. Mamãe oferece para ele os recursos materiais, mas ele, com a sua inteligência, com a sua programação reencarnatória, interfere nas condições do corpo físico. E da mesma forma que o corpo físico se aperfeiçoa, nós vamos verificar que os modos de viver, a moradia, também se aperfeiçoam. Ainda não existe a igualdade, mas existe a perfeição, a melhoria, as condições mais satisfatórias para o indivíduo viver. Então, voltando, eles dizem que não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga, essa diferença, e eles dizem: desaparecerá quando o egoísmo, o orgulho deixarem de predominar. E aí basta olharmos para nós mesmos. Meu carro, meu sapato, minha casa, minha esposa, meu filho, meu. Sendo que a doutrina ensina que nós somos espíritos e que perante Deus somos todos irmãos. Podemos fazer o papel de esposo e esposa aqui, dado a utilização do corpo físico e da tarefa que nós abraçamos no mundo espiritual antes de renascermos. Mas quando a gente termina a nossa tarefa e que desfazemos do corpo físico, só sobra aquela chama, aquele clarão, aquela centelha, que não tem sexo, não tem nacionalidade, não é rico e nem é pobre. Imagem e semelhança de Deus, e que voltará ao reino de Deus na condição de espírito puro, de anjo. Então eles dizem que restará apenas a desigualdade do merecimento. Por que a desigualdade do merecimento? Porque, como nós verificamos, mesmo na nossa família, os espíritos que reencarnam ali, nem todos têm a mesma faixa de idade espiritual. Nem todos reencarnaram muitas vezes tanto quanto nós outros. Então, vai haver uma desigualdade de merecimento, porque um espírito é muito mais evoluído, tem uma missão muito maior para se desempenhar aqui, então ele precisa de situações ou recursos maiores para poder estar no mundo físico. O outro espírito, ele, por ser mais jovem e por desenvolver outras tarefas, ele não precisará de tanto, mas deixará de existir a mendigância para existir a simples desigualdade social de merecimento, mas não a fome, a miséria, a doença, pois a sociedade trabalhará quando houver grandes dificuldades, a sociedade se juntará para auxiliar aqueles pequeninos que, por alguma situação, alguma dificuldade, venham a passar qualquer tipo de necessidade, eliminando o processo de sofrimento, de fome, sede, frio e mendigância. Na 807, que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Eu tenho, eu posso, é meu, eu mando, tenho que fazer do jeito que eu quero, porque senão está dispensado. E aí eles respondem, lembrando que são espíritos encarnados numa posição social a qual Deus permitiu que eles ali estivessem. Podem carregar riquezas, merecem anátema, merecem ser amaldiçoados, dizem os espíritos. Esses que agem assim, merecem, mas eles não dizem para nós amaldiçoar, eles só estão dizendo que são espíritos que merecem serem amaldiçoados. Mas nós devemos lembrar a lição de Jesus: não julgueis para não ser julgados. Fazei ao outro o que gostaria que vos fosse feito.
Então eles observam que esses indivíduos que agem com maldade serão penalizados. Ai deles, serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo que tiverem feito sofrer aos outros. E aí, quando nós encontramos individualidades que eram ricas numa existência, numa outra existência, podem voltar completamente pobres e na condição de mendigos, necessitados. E não há quem queira que os tire daquela posição, pois está programado por eles, dado a inteligência deles e a preparação que eles próprios fizeram para si, de renascerem numa situação a qual devem experimentar toda a dificuldade que a pobreza possa lhes oferecer. O livro Céu e Inferno tem algumas lições de espíritos que nos traz o relato deles, de como viveram nas existências passadas, como se viram no mundo espiritual depois que desencarnaram em uma posição elevada, porém de comportamento muito rude, e o planejamento que fizeram para renascer e a condição que buscaram aqui. Como o planeta Terra ainda está numa posição rude, ainda está na posição de expiação e prova, então escolheram o planeta Terra para nascer, pois o ambiente era propício, visto que ainda há muitos orgulhosos e fugiu a palavra aqui, muito orgulhosos e muito orgulho, vaidade, egoísta, obrigado, muito orgulhosos e muito egoístas. Então esses espíritos conscientes de si pediram para nascer na Terra no nosso meio. E como é que eles fizeram isso? No livro dos Espíritos, questão 393, quando o Espírito, e isso vale para nós que estamos aqui também, antes de nascer, quando o Espírito volta à vida anterior, quando o Espírito desencarna, diante dos olhos se lhe estende toda a vida pretérita. Ele, o Espírito, depois que ele desencarna no mundo espiritual, ele olha para o passado. Ele vê as coisas que ele fez, com quem fez, como fez. Vê as faltas que cometeu e que deram falta, que deram causa ao seu sofrer. Assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar. Escolhe provas iguais às que não soube aproveitar ou lutas que considera apropriada ao seu adiantamento. Então, da riqueza que tinha no mundo espiritual, compreendendo a falta, pedem para nascer na condição de miséria. Então, há muitos entre nós que encontramos na rua e que estão em condições de miséria e nós não conseguimos tirar eles de lá, mesmo que queiramos, pois tudo acontece de modo contrário que nós não conseguimos. Há outros que até é possível, mas nós devemos lembrar sempre o seguinte: todo indivíduo que mora na rua, necessariamente ele tem pais, irmãos, tios, primos, avós, sobrinhos, netos, filhos. Se estão ali é porque gostam, preferem aquela vida, e eu carrego um pouquinho dessa experiência porque eu já estive no meio deles, através de uma outra casa espírita. Eu levava material para eles, sentava e conversava com eles, como nós estamos conversando aqui, e eles me falaram: prefiro estar aqui do que na minha casa, prefiro estar aqui do que com os meus parentes. Outros até gostariam de voltar, mas eles fazem tanta arte, tanta bagunça, criam tanto problema, que nem mesmo no meio deles aquele indivíduo fica bem. De tempos em tempos ele é expulso, é levado para outro local porque ele cria tanto problema no ambiente. E há outros que realmente preferem, gostam de estar ali. A família tem recurso financeiro,
oferece casa, oferece local para isso, ela pode ficar naquela casa ali, pode ficar lá com os recursos que tem. A pessoa vai para casa, fica ali um tempo, volta e fica na rua, pois se sente bem. São os relatos que eles trazem para nós. Então, muitos daqueles que estão lá, eles não estão por descuido da sociedade, eles não estão lá porque Deus é ruim, porque lá no mundo espiritual, vendo o que fizeram na existência passada, para saber que quando precisam repor àqueles a quem eles ofenderam, precisam nascer nas condições difíceis em que eles impuseram aos outros para sentir na pele a luta, a dificuldade, para mais tarde buscar a reparação, pois agora já sabem o valor da dívida que tem para com aqueles a quem eles ofenderam. Então, indo para o nosso final, eles dizem que a desigualdade das riquezas não se origina das faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros. Então, o espírito muito inteligente, nascendo no nosso meio, tem maior capacidade de fazer as coisas, pois ele é muito mais inteligente do que nós. Então, Kardec está falando, não é essa a diferença, mas há muitos espíritos que são muito evoluídos e nascem dentro de um estado de miséria ou de poucos recursos. Basta verificar o próprio Cristo, que veio para cá e não tinha, como diz o Evangelho, nenhuma pedra para se colocar a cabeça. E, no entanto, é um espírito extremamente evoluído. Então depende muito da programação espiritual que cada um de nós fazemos. Então eles dizem o seguinte: sim e não. Algumas riquezas são produzidas pela inteligência, pela aptidão, outras não, por outros recursos. E aí eles dizem, da pelecaria e do roubo, ele diz isso, porque nós sabemos que há muitas riquezas que são produzidas através da esperteza. Então a gente tem um exemplo aqui de alguém que é comerciante, se vale da posição de comerciante para poder enriquecer. Altera o peso do produto, altera a data de validade do produto, compra ser com validade vencida, depois muda a validade, vende para nós e por aí fora. E aí eles ainda dizem, rebecaria, que está lá no dicionário, pirataria, embuste, compra de migalha, esperteza, patifaria, caralice. Então nós sabemos que há no mercado muitas individualidades que agem de forma infeliz para adquirir riqueza. Então os espíritos perguntam a Allan Kardec, essa habilidade para enganar as pessoas que você está querendo saber, porque tem gente que fica rico por ser inteligente, mas qual a qualidade da riqueza dele? Foi honesta ou ele se valeu da esperteza? E eles dizem na última questão, mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões má, né? E aí os espíritos dizem a Kardec, quem sabe a respeito dessas heranças que são recebidas? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não originou de uma expoliação por aquele que está deixando a herança, ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem daquela herança, que é uma riqueza, pode ser má. Acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la e o mais depressa possível? Às vezes a gente tem um parente que está meio vivo, meio morto, mas é muito rico, e a gente fica doido para ele morrer para a gente adquirir a riqueza dele, a herança dele. E aí ele termina dizendo o seguinte: sejam sentimentos louváveis, esse interesse dessa herança, isso é o que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo, o de Deus, é mais severo do que os dos homens. Então essas informações espero que possam nos auxiliar a compreender a desigualdade que existe. Ela existe porque os espíritos têm idades diferentes, aptidões diferentes
E também tem a questão da vaidade, do orgulho, do egoísmo, que precisa ser vencido por nós, espíritos encarnados, dentro do nosso conjunto familiar e dentro da nossa sociedade. Agradeço a companhia de todos, que tenhamos uma boa noite. Obrigado. Agradecemos ao Wagner, né, por ter feito o estudo para nós essa noite. Muito obrigado. Pessoal, na sequência das leis morais, na segunda-feira, na próxima segunda, vai ser a lei de liberdade. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 825. Quem quiser já antecipar, dar uma lida lá, adquirir um pouquinho já o conhecimento, já vai ajudar aí, né, no próximo estudo. Ok? Queremos agradecer, pessoal, de coração, a todos aqueles que colaboraram, né, para que o acontecimento de sábado, a nossa festa junina, foi uma delícia. Quem pôde vir aqui presenciou, né, a alegria, né, com fraternização, né, aquele entretenimento, muita diversão. Depois de 2 anos, 3 anos de pandemia, foi o nosso primeiro encontro. Então foi muito gostoso. E queremos agradecer por todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que essa festa acontecesse. Viu? Muito obrigado a todos aí. A casa está precisando, pessoal, de mantimentos aí para essa família assistida: açúcar, fubá, leite, óleo, farinha de mandioca e arroz. A colheita de alguns desses produtos é feita aos sábados, na campanha do quilo. E a casa está convidando quem tiver interesse de participar da campanha do quilo, que vai acontecer aos domingos. Quem quiser, né, manifestar aí, pode na recepção deixar o nome e será feito o contato. Né, já está acontecendo já, tá? Nós estamos precisando de mais tarefeiros para ajudar nessa tarefa. Tá ok? Então nós vamos fazer a nossa prece. No final da prece vamos ter aí o atendimento do passe. Quem for ficar no salão, pedimos para ficar em silêncio, né, para que não interrompa, né, o trabalho lá da cabine. Ok? Vamos com o desejo fazer a prece de nós. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e agradecer por mais esta oportunidade. Que possamos voltar aos nossos lares, acompanhados de nossos amigos espirituais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos.